Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Gostaria de compartilhar com você uma das experiências mais dramáticas vivida por um ser humano na Terra. A palavra de Deus nos ensina no capítulo 4 do livro de Daniel e nos mostra esta cena muito triste, porém real, autêntica e extremamente educativa. Uma das coisas que mais prejudica o ser humano é o orgulho. Quando o ser humano permite que o orgulho entre dentro dele, ele vai desenvolvendo, criando uma super força no seu interior, no seu ego, e ele chega a pensar que é superior a todas as outras pessoas. E foi o que aconteceu com esse jovem príncipe, cujo pai certo dia deu-lhe a ele uma missão, e ele foi nessa missão de batalha, de guerra, conquistou grandes vitórias e voltou para casa cheio de orgulho. Novamente retornou, e sempre que ele saía para o campo de batalha, ele era muito bem sucedido. Observem bem que esse jovem foi escolhido por Deus para punir o próprio povo de Deus, através da força, da violência, da brutalidade que ele aplicava sobre aqueles a quem ele vencia. Deus achou por bem usá-lo para dar uma lição no seu próprio povo que estava pecando contra ele. Então ele tomou esse jovem e conduziu nas batalhas seguintes até que ele chegasse no território de Israel, o povo de Deus, e ali ele dominou os judeus e os levou para o cativeiro, o reino de Judá. A palavra de Deus nos mostra que esse homem se tornou um dos reis mais poderosos da terra. Ele cresceu tanto, mas tanto, que o orgulho, a vaidade, a prepotência tomou conta do cérebro dele, tomou conta do coração dele. E ele achava que não havia ninguém que pudesse desafiá-lo ou contrariá-lo. Ele se achava o dono de todo o poder. Foi nesse momento que Deus permitiu a ele um sonho. Ele esqueceu de dar honras e glórias a Deus, porque foi Deus que o permitiu ser grande como ele estava. Então, o sonho foi sobre uma árvore muito grande e frondosa, que as aves vinham, faziam seus ninhos na árvore, e os animais descansavam debaixo da sombra dos seus galhos. Então, este foi o sonho. E disse ele que um anjo desceu do céu e disse: derrubem a árvore, cortem os seus galhos, tirem as folhas e joguem fora as frutas, espantem os animais que estão descansando na sua sombra e as aves que estão nos seus galhos, mas deixe ficar o toco e as suas raízes, e amarrem o toco com as suas raízes com ferro e bronze, no meio do capim bravo no campo. Ele comerá capim como os animais e perderá o juízo, e começará a pensar como um animal. 7 anos viverá assim. Esta é a sentença dada pelos anjos vigias do céu. Esta foi a palavra pronunciada pelo próprio rei, relatando o sonho que ele tivera. Na verdade, queridos, esse sonho era uma sentença divina. Ninguém conseguiu interpretar o sonho, mas a palavra de Deus diz que havia ali no reino, como escravo ainda, um profeta de Deus chamado Daniel. E esse profeta foi levado à presença do rei, e ele, quando ouviu a sentença, disse: quisera eu, ó Senhor, falando ao rei, que essa sentença ou esse sonho não fizesse referência ao Senhor, mas a seus inimigos. Porém, o sonho trata-se exatamente do Senhor.
o Senhor cresceu tanto, tornou-se tão poderoso, que todos os reinos da terra vêm para debaixo do teu reino e se acomodam diante do Senhor. O Senhor realmente tem muito poder, mas só, majestade, que aconteceu algo terrível. O orgulho, a vaidade, a prepotência tomou conta da sua mente e do seu coração. E isto levou a pecar contra Deus. E aí ele disse assim: ó rei, aceite o meu conselho, deixe de pecar e faça o que é certo, acabe com as suas maldades, ajude os pobres. Quem sabe, procedendo assim, o Senhor, vendo que houve uma mudança no seu interior, ele não venha perdoá-lo e permita que o Senhor viva normalmente no seu reino. Mas o rei não deu crédito às palavras de Daniel. Continuou agindo com arrogância, prepotência, com orgulho, vaidade, sobrepondo a todos os demais reis e homens e humilhando os fracos e oprimidos. Um ano se passou. No término destes 12 meses, a sentença de Deus se cumpriu sobre a sua vida. E ela veio na boca de Daniel, que disse: ó rei Nabucodonosor, este reino não é mais seu. Você será expulso do meio dos seres humanos, ficará morando com os animais selvagens e comerá capim. E isso durará 7 anos, até que você reconheça que o Altíssimo Deus é o único ser que verdadeiramente domina todos os reinos da terra. É ele que levanta um homem e o faz rei, e é ele que tira o homem do seu trono e o põe no lugar pequeno. Naquela mesma noite aconteceu, o rei perdeu o juízo e ele teve que ser acorrentado pelos seus oficiais e levado para o campo, em cumprimento à palavra que desceu do céu na boca de um anjo e foi trazida ao coração dele através de um sonho. Meus queridos, quero lhes advertir: nunca diga eu conquistei, eu fiz ou eu faço, eu tenho. O que eu tenho foram conquistas minhas. Isso não agrada o coração de Deus. Dê sempre ao Senhor a honra, a glória, porque é Ele que te proporcionou o privilégio de adquirir o que você tem. Se você tem alguma coisa, não foi você, foi o Senhor que lhe concedeu. É esta lição que nós aprendemos aqui. E foi a lição amarga que Nabucodonosor aprendeu. A palavra de Deus nos confirma que após passar os 7 anos, determinados pelo anjo do Senhor e decretados por Daniel ao coração de Nabucodonosor, o juízo dele voltou. E ele já estava como um verdadeiro animal no campo. Suas unhas tinham crescido e parecia garras de gavião. O seu pelo havia crescido no corpo todo, estava parecendo penas de águias que cobria todo o seu corpo. E foi nesse momento que ele voltou o juízo, que ele voltou também para o seu trono. E quando ele ficou livre de tudo aquilo, porque Deus o purificou, o limpou, o transformou e devolveu ele são e salvo ao trono, conforme havia dito pela boca dos anjos: deixe o tronco acorrentado às raízes, para que ele venha brotar depois. Querido, agora olhe a palavra do rei. O poder do Altíssimo é eterno. O seu reino não terá fim. Para eles, o ser humano não tem nenhum valor. Aquilo cometeu um erro, porque ele desconhecia a misericórdia e a bondade de Deus. Ele fez um juízo daquilo que acontecera com ele. Mas Jesus disse que uma alma vale mais do que todos os valores do mundo. Então, para Deus, nós somos muito valorosos. Viu? Mas ele disse mais:
Ele governa todos os anjos do céu e todos os moradores da terra. Não há ninguém que possa impedi-lo de fazer o que ele quer. Não há ninguém que possa obrigá-lo a fazer o que ele faz. Meu querido, aqui está, portanto, a palavra de Deus. Não permita que o orgulho destrua a sua paz, a sua comunhão com Deus. Humilhe-se perante a potente mão do Senhor e Ele te exaltará. Reconheça o poder e a autoridade dele continuamente, todos os dias da sua vida. Você conquistou alguma coisa através do estudo? Dê honra e glória ao Senhor. Conquistou alguma coisa através do seu trabalho? Dê honra e glória ao Senhor. Comprou aquele carro que você sonhou? Dê honra e glória ao Senhor. Tem uma esposa, tem filhos obedientes? Dê honra e glória ao Senhor. Porque nada que conquistamos nessa vida vem do nosso próprio esforço, da nossa capacidade, mas vem das contínuas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Faça isso e Deus continuará aprovando as suas ações e te abençoando dia após dia. Amém? Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, te damos graças porque nada somos, mas tudo recebemos. Até a vida que vivemos foi dada por ti. E por isso te louvamos na beleza da tua santidade, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.